Olá, GAC, excelência em qualidade em cursos online. Estamos situados em Vinhedo, atuamos com assessoria, consultoria, auditoria, cursos e treinamentos em company e cursos online para as seguintes normas do sistema de gestão. Entre elas, a ISO 17025-2017, que trata da gestão da qualidade de laboratórios e competências, e a ISO 9001-2015, que trata da gestão da qualidade. Curso de interpretação da norma ISO 17025-2017. Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Este é o módulo 7, interpretação dos requisitos da ISO 17025-2017, ministrado através da videoaula número 5. Relacionando a ISO 17025-2017, nós temos o escopo, referências normativas, termos e definições. O número 4 é requisitos gerais. O 5, requisitos estruturais. 6, requisitos de recursos. O 7, requisitos de processo. E 8, requisitos de gestão. Vamos verificar, analisar, interpretar cada um deles separadamente, a forma de atender e verificar o seu atendimento. Relacionando ainda a ISO 17025-2017. Escopo. Ponto 1. Fornece o escopo, exceto alguns detalhes, ou seja, ele fornece o escopo da norma. Referências normativas. No ponto 2, indica as referências normativas. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do padrão, através dessas referências aqui, ISO 17020. Termos e definição. O ponto 3 refere às definições técnicas necessárias para a compreensão da norma. Quando se está atuando em um determinado ramo, temos que conhecer as compreensões técnicas, os termos e definições relativas à nossa atividade. A cláusula 4 é constituída pelos seguintes requisitos. O 4, requisitos gerais. 4.1, imparcialidade. 4.2, confidencialidade. Vamos a eles. Cláusula 5 é constituída pelo seguinte requisito. O número 5 é requisitos estruturais. A cláusula 6 é constituída pelos seguintes requisitos. 6, requisitos de recursos, generalidade, pessoal, acomodações e condições ambientais, produtos e serviços providos externamente, equipamentos, rastreabilidade metrológica. Cláusula 7 é constituído pelos seguintes requisitos. Vamos do 7, passamos pelo 7.1 até o 7.11. Dentro dele existem 11 requisitos ou subitens. A cláusula 8 é constituída pelo seguinte requisito. 8, requisito de gestão. O anexo A, rastreabilidade metrológica. B, sistema de gestão. Então agora nós vamos passar pelo requisito, entendendo e verificar, entender e analisar como ele pode ser atendido e verificado. O ponto 4 fala sobre requisitos gerais, imparcialidade e confidencialidade. Já mencionamos isso, é um item muito importante, deve ser atendido na sua totalidade. O que a norma diz? 4.1.1. As atividades de laboratório devem ser realizadas com imparcialidade. Ou seja, o laboratório tem que criar mecanismos para comprovar que as suas atividades, o seu pessoal, a sua gestão é imparcial com relação às análises feitas.
a gerência do laboratório deve ser comprometida com a imparcialidade. Como? Através de documentos, atitudes. Nós vamos ver mais adiante algum exemplo. Deve ser responsável pela imparcialidade de suas atividades, ou seja, ele é responsável pela imparcialidade das suas atividades, através de controles que devem ser feitos. Deve identificar os riscos da sua imparcialidade. Lembra que falamos já que a gestão de risco é um requisito da norma. O laboratório não foge à regra, tem que tratar os riscos. Porque se existe a imparcialidade, existem os riscos da sua imparcialidade. Ou seja, tem que fazer. Como pode fazer? Através de uma planilha, onde vai demonstrar quais os riscos, quais as consequências. Pode mencionar a gravidade, a probabilidade, as consequências, como tratar e se ele vai aceitar, mitigar, compartilhar, eliminar o risco. Ou seja, existe uma maneira de fazer. Cada organização vai fazer. O importante é que tem que ser feito. Agora, quem vai definir os riscos é a própria organização, ou seja, o laboratório. Entretanto, esses relacionamentos não necessariamente apresentam ao laboratório um risco à imparcialidade, ou seja, tem que verificar se os seus relacionamentos comerciais, o relacionamento dos seus funcionários apresentam risco. Não podemos estar inventando riscos onde não existe. Caso o risco de imparcialidade seja verificado, deve demonstrar como eliminar ou minimizar tal risco, através da gestão de riscos. Nós vamos ver isso através de uma planilha. Eu vou disponibilizar essa planilha no anexo, com um exemplo. Haja vista que o risco ele pode ser positivo ou negativo, pode ser interno ou externo. Nós já vimos isso no módulo que tratou da gestão de riscos. Aqui um exemplo, como atender ao requisito imparcialidade. Lembrando que isso é exemplo. Cada laboratório, cada organização vai tratar os riscos que ela identificou. Aqui é um modelo de como ela pode tratar a imparcialidade e automaticamente pegando essas informações e tratar elas na sua gestão de risco. Por exemplo, incluir uma política específica para imparcialidade, incorporar na política da qualidade um item, um parágrafo sobre a imparcialidade, ter uma declaração de imparcialidade, análise crítica com registro de ata tratando a imparcialidade, quando faz análise crítica pela gestão, pela alta direção, utilizar a ISO 37001 como diretriz, que é o sistema anti-suborno, pegar algumas diretrizes para ter como base para atuar com a imparcialidade, porque a ISO 37001, que é de anti-suborno, ajuda numa imparcialidade, com alguma sugestão. Contrato de trabalho incorporando itens de imparcialidade, um contrato de trabalho onde lá vai estar demonstrado que o funcionário deve agir com imparcialidade, regras a ser seguidas, procedimento abordando a conduta de imparcialidade, qual é a conduta que ele deve agir, por exemplo, se ele tiver algum contato, alguma afinidade com o cliente que venha a prejudicar a imparcialidade, ele deve comunicar imediatamente à alta direção, à empresa, ao laboratório. Isso pode estar abordado em um procedimento. Restringir o acesso ao local de análise, ou seja, para ser transparente na sua imparcialidade, como é que ele vai restringir esse acesso. Sistema de códigos para evitar a divulgação do nome do cliente, ou seja, quem está fazendo análise só conhece o código. O laudo sai com um código, esse código quando for para remeter ao cliente, quem vai remeter só conhece o nome. Ele não fez análise, ele não pode mais mudar o laudo. E quem está fazendo o laudo, faz um laudo às cegas, ou seja, não sabe quem é, analisa realmente o que está existindo, sem interferência. Termo de imparcialidade assinado pelos funcionários.
podem ter um termo de compromisso que não tem relação de qualquer forma com o cliente, nem relação comercial, nem relação de outra forma de relação, se é parente, tem muita afinidade, se já trabalhou com o cliente, algo nesse sentido que venha a prejudicar a imparcialidade. Substituir ou incorporar um tempo de quarentena para pessoal comprometido. Se verificar que houve comprometimento, que o pessoal está comprometido com a imparcialidade, afetando ela, é claro, por não cumprimento de alguns dos requisitos, dá uma quarentena, ele estará afastado, vai fazer outra atividade para assim demonstrar que está agindo com imparcialidade o laboratório. E alterar as atividades, fazer rodízio de pessoal, quando verificar que o setor pode sofrer ou pode estar sofrendo com imparcialidade. E isso já faz parte de uma gestão de riscos. Requisito 4.2, confidencialidade. O laboratório deve ser responsável por meios de compromisso legalmente exigíveis para todas as informações obtidas, ou seja, elas têm que ser tratadas como confidenciais. Deve informar previamente ao cliente as informações que pretende colocar em domínio público. Por exemplo, se tiver alguma informação que a legislação permite que seja colocada em domínio público, ele deve informar o laboratório imediatamente. Exemplo, muitas vezes, vou dar um exemplo, um laboratório faz um exame e depois é divulgado que o jogador tal tem doping, ou seja, ficou com domínio público essa informação, mas o laboratório tem que informar ao cliente que ela vai ser divulgada, se for legalmente possível. Exceto as informações que o cliente disponibiliza ao público ou quando acordado, são consideradas propriedade do cliente e devem ser tratadas como confidenciais. Se o cliente não autorizar, não pode, salvo se for por um requisito legal ou por exigência legal. Mesmo assim, tem que haver tratativas. Quando o laboratório for obrigado por lei ou autorizado, já mencionamos, a divulgar, ele pode fazê-lo, porque a lei está acima mesmo do contrato com o cliente. As informações sobre o cliente obtidas de outras fontes que não o próprio cliente, por exemplo, reclame de autoridades, devem ser tratadas como confidenciais, ou seja, tudo do cliente é confidencial. O fornecedor dessas informações deve ser tratado pelo laboratório como confidencial também, ou seja, tomar muito cuidado com esse requisito, porque é de suma importância que seja implantado maneiras de controlar e trabalhar a gestão de risco para esse requisito. O pessoal, incluindo quaisquer membros do comitê, contratados pessoal de organismos externos ou indivíduos atuando em nome do laboratório, deve manter confidenciais todas as informações obtidas, ou seja, faz um contrato, faz um termo para que esse pessoal que estiver atuando em nome do laboratório trate todas as informações de forma confidencial, porque, como já mencionado, o laboratório é responsável direto. Aqui alguns exemplos de maneiras e atitudes e como podemos tratar e atender a confidencialidade, ou seja, incluir a política para confidencialidade, incorporar na própria política da qualidade, uma declaração de confidencialidade, tratar na análise crítica, utilizar, como já mencionamos, a ISO 37001, que é a diretriz para o sistema anti-suborno, um contrato de trabalho incorporando itens de confidencialidade, procedimento abordando a conduta de confidencialidade, restringir o acesso ao local através de códigos, senhas, algum impedimento, termo de confidencialidade e imparcialidade assinado pelos funcionários, incorporando ambos, sistema para manter as informações do cliente confidencial, usar um código, ou seja, algumas pessoas têm acesso, só o gestor, ou seja, tudo isso vai ajudar
termo de compromisso que não tem relação de qualquer forma com o cliente, ou seja, o gestor, as pessoas que estão atuando no laboratório assinaram um termo. Tudo isso são mecanismos que vai demonstrar que a organização, que o laboratório está tratando a confidencialidade e está tratando a gestão de risco dos aspectos que ela levantou. Isso são exemplos. Cada laboratório vai seguir o seu próprio modelo. Observação: devem continuamente identificar riscos à imparcialidade e demonstrar como eliminar, e também riscos à confidencialidade, ou seja, a gestão de riscos tem que estar incorporada nesses dois requisitos de maneira muito bem demonstrada, bem balizada. E o laboratório é responsável pela gestão da informação confidencial. Ele é o único responsável e deve tratá-la como tal. Cláusula 5, requisito de estrutura. É através do ponto 5. Estabelece requisitos estruturais, ou seja, aqui é definido como o laboratório deve ser organizado e como ele deve integrar o meio ambiente, clientes, partes interessadas em legislação. Já mencionamos, as partes interessadas no laboratório devem ser identificadas. Quais são as partes interessadas? Vamos dar um exemplo. O governo é uma parte interessada, o cliente, o próprio fornecedor. Temos as partes interessadas interna e externa, internamente os próprios funcionários, né? Se o laboratório tiver acionistas. Então, identificar quais são as partes interessadas relevantes para o laboratório. Identificar e tratar como agir perante elas. O laboratório deve ser uma entidade legal, ou seja, deve ter um CNPJ, deve estar registrado. Não pode ser um laboratório que não exista, um CNPJ, um endereço, ser legalmente constituído, ou seja, ser uma empresa legalmente constituída. Isso é um requisito legal, tem que ser verificado, ou seja, vai implantar um laboratório, onde é que está a documentação legal, federal, estadual, municipal? Deve identificar a gerência que tem a responsabilidade. Quem é o gerente do laboratório? Como é que eu identifico ele? Onde é que está identificado? Está na documentação do laboratório? Onde é que eu posso identificar? Lá no contrato dele, na descrição de cargos, lá no RH. Lá vai estar identificado quem é o gerente, quem é o responsável pelo laboratório. Deve definir e documentar um conjunto de atividades do laboratório. Quais são as atividades? Deve mencionar, fazer análise de calibração, fazer análise de sangue, fazer análise disso, fazer avaliação, fazer verificação. Quais as atividades que eu faço? Mencionar. Tem que documentar, tem que ter um documento. O que é que eu faço? Isso é mais ou menos o escopo, né, do laboratório, né? Equivale ao escopo, mas deve ter uma lista documentada. Como ele vai documentar? Cada laboratório define. O importante é que esteja documentado. O laboratório deve somente declarar a conformidade com esse documento, ou seja, ele vai declarar a conformidade com esse documento, porque ele vai informar: eu faço isso. Ou seja, eu tenho acreditação, sou acreditado para fazer esses tipos de análise, esses tipos de verificação, esses tipos de calibração. Ou seja, é o que ele realmente faz. Não pode fazer a mais do que não está na acreditação. As atividades devem ser realizadas de modo a atender aos requisitos, ou seja, quais requisitos do cliente, do laboratório, requisitos legais, a legislação, contratuais, ou seja, todos os requisitos. O cliente tem requisito, o laboratório tem requisito, existem requisitos da legislação, dos órgãos reguladores, tudo isso tem que ser atendido, ou seja, devem. Lembra que eu informei lá atrás, quando tiver a palavra deve, é obrigatório. Deve incluir as atividades do laboratório realizadas em todas as suas instalações, permanentes em locais, ou seja, eu tenho atividade que eu faço no meu laboratório, eu tenho atividade que eu faço em outros locais. Por exemplo, tem laboratório que tem atividade em outros locais, dentro de um hospital,
onde faz a coleta e análise dentro de uma empresa, dentro de um centro médico, ou seja, em outros locais onde ele vai fazer. Isto tudo tem que estar informado na documentação. Se o laboratório é móvel, é temporário, tudo isso tem que estar muito bem explicado. É um documento, mas tem que estar mencionado. O laboratório deve definir a estrutura organizacional e gerencial. Qual é a estrutura? Diretor, gerente, líder de laboratório, técnico, analista. Qual é a estrutura que ele tem? E documentar. Um organograma pode ser dessa maneira. E qual é a relação entre a gerência, entre as atividades, entre os processos? Tudo isso deve ser informado, porque o laboratório não é só a parte do laboratório em si, onde faz as análises. Tem um departamento de compras, tem um departamento de RH, tem um departamento comercial. Tudo isso tem que estar interligado e se falando. Lembra do mapeamento do processo? É mais ou menos dessa forma. Um organograma definindo quem é quem dentro do laboratório. Especificar a responsabilidade e autoridade de cada membro. Quem é o responsável pela análise, quem é o responsável pela gerência do laboratório, quem tem autoridade para assinar um laudo, quem tem autoridade para liberar uma compra ou fazer a avaliação de um fornecedor, quem tem autoridade para assinar um contrato, tudo isso tem que ser determinado. E documentar seus procedimentos, ou seja, onde tiver do procedimento exigido, tem que estar em forma de documento, na extensão necessária. Pode ser eletronicamente, pode ser de maneira física, mas tem que documentar os seus procedimentos quando existir. Lembrando que tem requisito da norma que vai exigir procedimento, ou seja, se exige, eles têm que estar em forma de documento. O laboratório deve ter pessoal que, independente de outras responsabilidades, tenha autoridade e recursos necessários para realizar seus deveres. Ou seja, independente de outras atividades, eles têm que ter autoridade para realizar o que for necessário para a gestão, para o bom andamento do laboratório, para a implementação, manutenção, ou seja, se tem o sistema de gestão, quem é o responsável pelo sistema de gestão? Para a identificação de desvios, quem faz a auditoria dos procedimentos, para o início das ações, para a garantia e a eficácia das atividades, ou seja, determinar quem é quem nessa estrutura. É igual um time de futebol. Existe 11 funções, mais a do técnico, e mais do auxiliar, e mais a do massagista, e mais a do médico. Isso tudo é bem definido e funciona. O laboratório é igual. Definir quem é quem e quais as responsabilidades de cada um. A gerência do laboratório deve assegurar que haja comunicação. Pessoal, a comunicação tem que existir a respeito. Como é que é feita essa comunicação? Via intranet, via carta, via rádio. Tem que se comunicar. Por quê? Para verificar como é que está funcionando. E sobre a importância de atender os requisitos, ou seja, tem que se comunicar. O pessoal do laboratório tem que saber que tem requisitos, procedimentos a serem atendidos nas suas respectivas atividades. Como é que ela faz essa comunicação? Tem que comprovar. E a integridade do sistema de gestão seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão. Um exemplo, eu estou fazendo uma mudança, estou incorporando novos equipamentos, novos serviços, mudando o local, contratando mais pessoal, mudando algumas atividades. Tudo isso, se for implementada, tem que ser comunicada e tem que ser planejada e as mudanças têm que ser informadas e documentadas. Deve definir o conjunto de atividades para quais atende a norma. Quais são as atividades? O laboratório faz isto, atende esses serviços, está autorizado a fazer esse serviço. Eu faço o serviço no meu laboratório, atendo em laboratório móvel, atendo parte dele em outra unidade. O que eu faço?
não requerer um gerente da qualidade, mas apenas a gerência. Pode ser mais de uma pessoa, ou seja, não é necessário ser só um gerente, pode ser vários gerentes. Cada laboratório tem sua estrutura, mas deve definir para atender a 17025 nesses requisitos para as atividades do laboratório que realize o que exclui atividades providas externamente. Se eu fizer alguma coisa externamente, eu tenho que estar informando, tem que estar dentro do meu escopo. Essa é a observação para esse requisito. Ao concluir o curso, o participante será capaz de analisar as mudanças e alteração da nova norma ISO 17025-2017, conhecer e entender os requisitos da ISO 17025-2017, que são os requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração, ter o conhecimento necessário para manter efetivamente o sistema de gestão de acordo com a norma ISO 17025-2017 e ter habilidades para fazer a implantação, transição, manutenção da ISO 17025-2017, que trata da gestão de laboratórios. Este é o certificado, é o modelo de certificado que você vai receber após a conclusão do curso. Terá o seu nome, o curso que você realizou, a carga horária, a data que você realizou o curso. No verso do certificado estará o conteúdo do curso, a legislação, o amparo legal para a emissão do certificado, o CNPJ da empresa, o certificado, a chave de registro do certificado, o seu nome e o seu CPF, ou seja, o certificado tem todas as características para a sua validação. E junto com ele tem o QR Code, que é o código de rastreabilidade para verificar a validade e autenticidade desse certificado. GAC Cursos Online, a escolha certa. Venha entender e interpretar a norma ISO 17025-2017. Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. GAC Cursos Online, qualidade, excelência e flexibilidade.